vontade. Aqui você é livre. Boa tarde, estamos aqui mais um podcast na Sala Cast. Nossa convidada do momento é a Loíse Velasco. Ela que é terapeuta, né? Pranic Healing. Isso, falei certo? Pranic Healing, falou certo. E hoje ela vai compartilhar com vocês algumas sabedorias muito profundas que eu já experimentei em meditações, em programas que ela faz. E pode ter certeza, mulheres principalmente, é transformador. Loíse, gratidão por aceitar nosso convite, estar aqui compartilhando um pouco da tua energia também com quem está assistindo, com quem está aqui nos bastidores também. Se apresenta pra galera, explica aí o que é o Pranic Healing e como que você veio parar nesse caminho. Então, é um mundo de transformação, né? Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Loíse e nesse mundo de Pranic Healing, o Pranic Healing foi uma das portas aos quais eu entrei nesse mundo de autoconhecimento. Eu sempre fui em busca de conhecer a alma, porque eu tinha muitas dores na alma. Todo mundo, né? Mas as minhas doía mais. Pra mim, né? Tava ali sangrando. Tava ali sangrando. E aí eu dei um processo de síndrome do túnel do carpo. Eu já estava com a minha primeira filha. E nesse processo da síndrome eu precisava operar e a menina tava com 1 ano. E eu segurava ela, e ela sempre foi um bebezão. Na hora que segurava, quase caiu 2 vezes. E eu falei assim, como que eu vou operar com uma menina pequena? E nesse mundo eu fui atrás de técnicas, né? Cirurgia eu não queria fazer. Aí conheci a técnica de Pranic Healing, já tinha outros níveis de conhecimento de mundo energético. E quando eu fiz na segunda sessão e teve o resultado que eu desejava, sem dor, porque era além de não ter força, não ter ainda dor. E aí de lá pra cá eu me dediquei no mundo de estudos de Pranic Healing. Houve a possibilidade de ser instrutora e mal fiz a formação. Sabe quando você chega no lugar certo, na hora exata, e as pessoas falam, não, acabei de fazer o curso, uma amiga minha chegou em casa, eu preciso que você me atenda. Eu falei assim, como assim? Eu não tenho porta aberta, não tenho nenhum comércio? Sim, eu tô com você na minha cabeça e eu preciso de você. E assim, fiz um atendimento nela, com Pranic Healing, que foi algo surreal. Porque ela chegou em casa sem energia, ela chegou em casa extremamente debilitada e ela saiu de casa enxergando cores. Ela saiu de casa enxergando passarinho. Uau. Então eu falei assim, e de lá pra cá eu falei assim, esse é o meu mundo. E aí veio a possibilidade de fazer a formação para ser instrutora. Hoje estou como instrutora de Pranic Healing, né? E eu vejo o Pranic Healing que Mestre Shokoku Sui desenvolveu é uma técnica que trabalha energia. E ele fala que é apenas uma técnica. E você precisa de outros recursos para auxiliar nesse seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então eu entrei no mundo de constelações, constelação familiar sistêmica, aí entrei no mundo do coach e vai para a formação de master coach, ter questão de treinamento e assim, tudo para acalmar aquela ânsia que havia aqui dentro. Então, e esse processo de acalmar a ânsia que havia aqui dentro, sempre tive vontade de ter família, mas os modelos que eu tinha em casa não eram os apropriados. Não estou julgando, falando mal de pai nem de mãe. Simplesmente eles deram o que eles tinham. Mas assim, quando falava de casamento, eu falei assim, eu não quero isso. No entanto, que era menina esperada menino, né? E eu sempre fui bagunceira, brincalhona, gostava sempre de calça e ficar de cabeça para baixo e correr e brincar. Desafio para mim sempre foi algo, então é bem a questão, a mulher com o seu masculino extremamente aflorado, extremamente competitiva. Então, e hoje assim, eu estou literalmente desabrochando. A mulher desabrochando esse ser humano, mãe, com 2 figuras em casa. E o maridão, até essa semana aconteceu um evento bem interessante na rua, né? Eu moro no interior do Mato Grosso, a 200 quilômetros da capital. E aí eu estacionei o carro, e diga-se de passagem, por ser menina esperada, eu estaciono muito bem, obrigada, né? E eu tenho uma caminhonete, e a caminhonete peguei, estacionei de ré, claro, né? E me achando.
E um homem foi estacionou e ele estava saindo do estacionamento, ele não conseguia tirar o carro dele. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu olhei, e eu não tinha mais para onde dar ré. E ele pegou e falou assim, olha, se eu fosse você, tirava o seu carro daqui. Eu falei assim, mas está bem estacionado. Eu falei, sim, está bem estacionado. Só que outra pessoa pode passar e bater. Se fosse em outros tempos, eu ia falar, meu Deus do céu. Eu falei assim, aí ele ainda foi mais gentil ainda. Ele pegou e falou assim, eu vou fechar ali para ninguém entrar na minha vaga e você estaciona ali. Eu falei assim, tudo bem. Mas eu fiz isso tão bom grado que depois até eu olhei pra mim mesma, se era eu mesmo que tava ali, entendeu? Porque você falou assim, cara, tá aqui estacionada direitinho, o que esse cara tá falando? Peguei e saí do carro, tava com meu menino junto, e aí surgiu uma outra vaga melhor, estacionei e eu agradeci aquele senhor. Eu falei assim, gente, que coisa mais linda, né? E quantas vezes os homens querem ser gentis com as mulheres? E nós, por estarmos na competição, por estarmos na arrogância, por estarmos vivendo um lugar, um papel que não é meu, agrido o outro e me mutilo por dentro. Já fica reativa, né? Não pode dar um bom dia. Bom dia o quê? Bom dia o quê? Tá me olhando? Eu não tenho... A minha roupa, será? Tá achando que eu sou quem, né? E muitas vezes é essa reação. E essa reação que muitas de nós está vivendo é por estar com o seu lado feminino e masculino totalmente dilacerado. Porque você não está vivendo a sua essência. Você está vivendo apenas reações. E essa energia, né, do masculino com o feminino ainda é muito mal compreendido pela maioria das pessoas. Então, assim, eu sou mulher, eu tenho energia feminina. Eu sou homem, eu tenho energia masculina. Todo mundo tem os dois. Tem. Então, tem estímulos que a gente aflora mais tem momentos que a gente aflora mais outro, o ambiente dá um revestrez ali, né? Até as nossas emoções também. Sim. Explica um pouco mais da mulher mais conectada na energia masculina. De onde é que vem isso, esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio, normalmente, ele tá vindo porque essa mulher, ela não honrou o seu masculino. O pai, aí vem o pai. O santo do genitor. Vamos nem falar no pai, vamos pro genitor. Aquele que permitiu que você chegasse. Porque eu tô presa. Porque às vezes eu estou presa naquele homem que eu idealizei. É aquele homem perfeito. O príncipe encantado, é meu super-herói. Príncipe encantado, é o meu super-herói. E eu tô agindo no arquétipo da princesinha do papai, daquela queridinha do papai. E essa queridinha do papai, ela é mimada. A filhinha do papai, ela não respeita as pessoas. A filhinha do papai, ela tá numa competição interna. E não sabe escutar o não. Não! Tem que ser tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero e o mundo que se resolva para atender. É bem aí. E aí nós precisamos trabalhar com esse lado rebelde, né? Com esse lado rebelde que está acionado, porque está totalmente reativo. Porque a filhinha do papai, ela não teve o que ela queria, né? Ela se coloca na situação de órfã ela se coloca como rebelde, e de como rebelde ela quer gritar, quer agredir, e ela entra no processo da reação e da agressividade. Só que a agressividade maior não é com o outro, é com ela. Porque quando ela explode com o outro, lá dentro está totalmente deslacerado. Então é um processo de autoconhecimento, é um processo de olhar para dentro, é um processo muito de você aceitar as coisas como elas são. Só não é bom nem ruim, nem melhor nem pior, só é. Só é. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, então trabalhar essa questão do amor aqui dentro de você. Porque se não fosse o genitor e a genitora, você não estaria aqui. Eu tenho pai e tenho mãe. Eu tenho. Muitas vezes eles não fizeram o que eu gostaria. Mas quem sou eu para tirá-los do trono? Porque quando eu tiro eles do trono, eu quero ser maior. E quando eu quero ser maior, eles ficam menores.
E se eles ficam menores, causa o desequilíbrio. E aí eu não posso viver a minha vida, porque eu estou vivendo a vida de meus pais. Eu não posso me casar, porque eu estou casada com a relação dos meus pais. Eu não posso ter a minha vida. E quem eu sou? E a gente já fala, né? Você teve filhos para o mundo, então você precisa preparar os filhos para o mundo. Eu hoje estou aqui, mas deixei os meninos com o pai. Foi um pé de guerra tremendo para mim, porque o pequenininho, principalmente, é muito apegado com a mãe. Mas, assim, eu falo para eles, eu amo vocês, mas eu preciso olhar para as minhas necessidades. Só eu sei o quanto é importante eu estar à frente. Só eu sei o quanto que o meu trabalho alivia as dores da alma de muitas mulheres. Só eu sei o quanto que o dinheiro é uma consequência, mas só eu sei o quanto que eu volto para casa radiante, nutrida, em êxtase, em nostalgia. Porque todos nós temos o mínimo necessário para a sobrevivência, senão não estaríamos aqui. Mas o que preenche a tua alma? O que te traz essa sensação de paz, amor, entende? Então, quando você se envolve em uma palestra, quando você se envolve trazendo realmente um novo sentido para a vida das pessoas, quando escuta um depoimento como se eu estava ruim antes da meditação, eu entrei na meditação, eu saí após a meditação, uma outra pessoa. Depois eu tenho outra história ali dos bastidores para te contar sobre esse dia. Quero saber. Então, são informações as quais eu fico feliz porque eu sei, não precisa eu ser a responsável por toda a sua transformação. Mas só de eu entender que em algum momento eu fui importante, eu não fui omissa, entende? Eu brilho por dentro. Eu entro em êxtase divino, literalmente. Porque eu estou cumprindo o meu papel no planeta Terra. Eu não estou aqui à toa. Ninguém tá, né? Ah, não sei não. Longe de fazer julgamento. Mas tem muitas pessoas que estão com todas as oportunidades, estão com os braços fechados. Estão com os braços cruzados e esperando. Eu trabalho dentro da psicologia positiva, onde ela fala, não é ter o perfeito ideal, mas olhar com os olhos, mudar a lente para você ver o que você está tendo. Mudar a maneira de você perceber o que está ao seu redor. Tá tudo aqui. Tá tudo da maneira como você vê. Tá tudo da maneira como você age com as pessoas. As pessoas também agem com você conforme você trata elas. A mudança primeiro precisa acontecer dentro de você. Não adianta você falar assim, eu estou aqui responsável pela sala cast, mas chega aqui e você fica o tempo todo pedindo permissão para as pessoas. Peraí, você é responsável ou você está no suporte? A conta não fecha. Não tem congruência. Então você precisa agir conforme a sua profissão, a sua vocação, o papel ao qual você foi convidado a executar. Então, voltando à questão de filhos que não separaram dos pais, que estão vivendo como se fossem pai dos pais, e aí casam, e não conseguem viver na vida com o casal. Vai dar merda esse negócio. Claro que vai dar, porque ele precisa fazer uma cisão. Não é abandonar. Isso é bíblico, né? Quando você casou com a sua mulher, você precisa deixar a casa dos seus pais. Mas não é abandonar. É simplesmente falar, agora o meu compromisso aqui. Teve um paciente que eu atendi e foi assim, mas se eu não fizer pelo meu pai, ele vai padecer. Eu falei assim, ser humano, quem te criou? Meu pai. Quem pagou sua faculdade? Meu pai. Você chegou até aqui agora, quem pagou? Meu pai. E aonde que eu não entendi que ele depende de você? É o contrário. Ué. E agora? Gente, sabe assim? Por isso que eu gosto do coach, é você perguntar para você entender aonde que está a crença limitante. Aonde que você está alimentando um fantasma que não existe.
Porque muitas vezes está apenas na maneira de você ver a situação. Então, quando você consegue olhar para dentro e perceber o que realmente está incomodando, você cresce. Isso é profundo. Quem não pegou, volta o vídeo, assiste de novo, assiste mais devagar, anota. Tem uns códigos aqui que não é todo mundo tá preparado para receber, não, hein? Você acha, Gil? A pessoa buga. Começa a falar umas coisas que ela não tá acostumada, a pessoa buga. Eu lembro quando eu comecei a estudar, a fazer terapia, autoconhecimento e conhecer as terapias holísticas também, as terapias quânticas. Tinha muita coisa que eu ficava assim, não, deixa eu voltar aqui que o negócio não tá batendo. Aí depois começa a olhar pra dentro, aí começa a fazer sentido. Ah, então esse comportamento é por causa disso. Ah, não, eu tô muito bem com meu pai, não, eu tô muito bem com a minha mãe, falo todo dia. E a gente sempre acha que não tem nada pra resolver, né? Então a ignorância vem muito da falta de conhecimento. Às vezes não é conhecimento fora, é conhecimento dentro. Então eu acho incrível isso que as terapias quânticas, elas trazem a energia e fica muito mais fácil depois que você acessa. E aí ter um instrutor, um terapeuta para guiar, fica muito mais fácil. Toda a vida, toda a vida. Que faz com que pega você pela mão e fala, filho, vambora, vambora. Eu trabalho muito com mulheres que elas estão em condições de vulnerabilidade. São mulheres que trabalham, são autossustentáveis. Esse é um dos melhores cases que eu tenho. Ela estava em processo de separação e falou assim, eu não sei o que vai ser da minha vida sem o meu marido, porque ele fazia a questão do gaslight, né? Manipulação mental, que só tinha ele na vida dela. E ela totalmente descabelada. Menina, primeiro foi assim, quem banca a casa? Era ela. Ué. Quem faz todo o movimento da casa sou eu. E aonde que ele entra? Aí ela foi observando que, na verdade, quem era o pilar principal da casa era ela. E ele fazia toda uma manipulação. E ainda estava envolvido com outras mulheres, e aí vai. E colocando ela como a responsável. Eu falei assim, tem um pouco de responsabilidade aí porque você se deixou de lado. Olha esses cabelos. Olha como que você tá. Ela tinha acabado de ganhar neném, entende? E não se cuidou. Então hoje ela voltou de novo pro tratamento, só que assim, tá outra mulher, os cabelão sedosos, tá arrumada. Porque o dinheiro quem fazia era ela. Então ela que era o homem da casa. Só que mais o que acontece? Ela deixava o poder da casa na mão dele. Ela deixava o poder dela na mão dele. E muitas de nós está sofrendo dessa maneira. E aí vira uma prisão afetiva, emocional. Total. E isso são com as relações não apenas conjugal, mas com as relações de parceria de trabalho. Onde você cria uma codependência na outra pessoa. Onde você começa a não acreditar no seu potencial. Onde você se coloca na situação de impostor. Onde você nunca se acha que é boa o suficiente. Onde você está o tempo todo se comparando com as outras pessoas. E você nunca olha para o seu real desenvolvimento. Porque o desenvolvimento ele é individual, não tem como eu comparar. Tem como eu comparar o meu processo de evolução. Como eu falei, se fosse em tempos atrás, alguns anos, uns 10 anos, aquele cara escuta muito do estacionado. Porque eu sou top no entendeu? Ia reagir. Ia. E eu fiquei tão feliz comigo. Teve uma outra que eu atendi, porque tudo é questão do mapa mental da pessoa, que é isso que a gente trabalha no programa Fortalecer do Ser. Que é você olhar o que é o seu mapa mental, no que você acredita. Teve uma outra que eu atendi, foi bem bacana, ela tinha uma promoção, ela falou assim, Luiz, eu não sei o que eu faço, porque eu acho que ele tem, essa pessoa que me contratou, que ela é advogada, a intenção dele é outra comigo, porque é em outra cidade. Aí na hora que ela me falou o nome, coincidência, eu conhecia o responsável. Eu falei assim, olha, querida, não é não. Ele é casado, muito bem casado. O que ele está interessado é no seu trabalho. Só isso? É. Mas será que meu trabalho é tão bom a esse ponto? Caraca.
Porque ela estava achando que ele estava querendo ter um affair com ela. Ou seja, ela acreditava que o poder dela estava só... No poder sexual. E ele nunca olhou para ela com essa intenção. Então foi todo um trabalho para fazer essa quebra desse padrão dentro dela. E ela seguiu na carreira e foi braço direito dele, ele levou ela para lugares aonde ela nunca chegaria. Então, tá tudo ligado com o nosso não merecimento. Só que o meu não merecimento, ele só acontece porque eu entrego o meu valor pro outro. Eu deixo o meu valor na mão da outra pessoa. Quando eu não me reconheço. Quando o outro faz alguma crítica, qualquer crítica que o outro faz, eu considero isso como uma verdade. E eu esqueço todo o meu processo de evolução até chegar aqui. Já vira uma verdade absoluta, né? Eu não vejo as evidências que o mundo está me dando. Ah, eu não presto, eu não faço nada direito, não sou capaz, eu não consigo. E aí vira um ciclo de autodestruição, de autossabotagem. A autoflagelação. E aí precisa um momento de você fazer uma cisão. Por quanto tempo você vai viver nessa gaiola emocional? Por quanto tempo você vai viver nesse aprisionamento a qual apenas você tem a chave? Apenas você tem a chave. Na situação de manipulação mental, trabalhando com pessoas bem próximas de casa, e eu fiquei impressionada com o poder da manipulação que ela estava sofrendo. E a pessoa não tinha ferramentas, ela não conseguia enxergar o que ela estava passando. Até o momento que ela foi e pediu ajuda, eu falei assim, olha, eu falo uma coisa, meu marido fala outra, e está totalmente distorcido. Enquanto ela estava agindo com prudência, deixando que ele reinasse, ele continuou reinando e prejudicando ela. Chegou um momento que eu falei assim, olha, você tem duas opções, ou você bate na mesa e se posiciona, e mostra para ele se você fica porque você quer, e não porque você precisa. Você fica porque é interessante. E ele precisa buscar tratamento também. Porque uma relação, 50% são duas pessoas, né? 50% é um, 50% é outro. Então, os dois precisam estar em equilíbrio, mas pelo menos 50% está sendo tratado, pelo menos tem 50% com cura. Melhor do que ninguém, né? Melhor do que ninguém. E foi quando ela deu um basta. Bateu na mesa e falou assim, assim não mais. Assim não mais. E aí, sendo reconhecida pelo Estado, sendo reconhecida por várias pessoas pelo trabalho que ela desenvolveu, e ele sempre colocando ela como um zero à esquerda. Nossa, mas isso aí tem muito, viu? Uhum. O homem, ele se sente ameaçado quando ele vê a mulher, ou ele pensa que a mulher é mais inteligente, ou ela tá mais bem conectada que ele, ou ela de alguma forma poderia roubar o poder dele. Ele ter esse tipo de reação? Eu vejo que a reação maior é pela insegurança dele com ele mesmo. Porque é como se ela fosse grande, se ela for grande, ela vai me deixar. Então eu preciso estar o tempo todo diminuindo ela. É a mesma questão de sociedade. Às vezes sempre tem aquela pessoa, sem você eu não sei fazer nada, sem você eu não posso ir adiante. Eu dependo de você. Não é assim. É a mesma coisa, você tem um funcionário dentro da sua casa, um colaborador. Você paga. E a pessoa executa aquele trabalho. Então ela fica enquanto é bom, enquanto não é bom, ela sai. Não existe essa dependência. Nós que alimentamos essa dependência afetiva com as outras pessoas. Então é assim nos negócios, é assim nas nossas relações, é assim na nossa vida. Família, pai, mãe, a gente tem que aprender. Alguns irmãos, alguns tios, a gente consegue já deixar de lado. Mas algumas relações a gente tem essa oportunidade de escolher quem eu quero do meu lado. E como eu quero você do meu lado. Não para te manipular, mas que nós dois possamos crescer juntos. É até interessante isso. Tem uma amiga próxima que ela contando várias histórias,
em várias áreas da vida aquela história sempre se repetia, sempre se repetia. Era no casamento, era em outro relacionamento depois que o casamento acabou, era na sociedade com homens, e aí sempre que tinha, era amigo, tudo. Qualquer relacionamento com homens, seja afetivo, profissional ou amizade, aquela história sempre se repetia. Ela fala, mas fulano fez isso comigo. Vítima. Mas o outro fez isso comigo. Aí eu falei, então, isso aí não tá tão curado assim como você... Não, tá tudo resolvido, tá tudo curado, eu fiz não sei o que, tá tudo curado. Eu falei, então, vamos conversar? Aí, puxando, eu fui cavando história pra trás. E uma coisa que ela nem lembrava veio à tona, que foi um abuso. E aí, depois que eu venho percebendo mais, sabe, tendo mais sensibilidade com as histórias e com os padrões que eu venho percebendo, tem tanta mulher que já sofreu abuso e o cérebro dá um jeito de esquecer, só que esse comportamento ele vem à tona. E nem ela sabe, nem ela lembra, e tá começando a me assustar. Porque é uma coisa que, de repente, eu só via no jornal, só via na TV, era um caso muito chocante e mexia, né? Nossa, que catástrofe, que absurdo. Só que é mais comum do que a gente imagina, do que a gente vê. E aí essa mulher que, na infância, em algum momento crítico, ela sofreu abuso, seja por alguém da família, já escutei, inclusive, até do pai, do avô, do tio, dos homens da família mais próximos, ela cresce muito traumatizada. E aí? E as consequências do depois? E o feminino dela? E também o masculino que ela rejeita, que ela abandona. Como é que fica essa mulher adulta? Essas aí que a gente vê gritando, esmurrando, com o corpo deformado, normalmente mais masculinizado. São mulheres que qualquer coisa, o que foi? Quer encarar? Já parte pra agressão, já parte pra Já, briga. rapidão. Então eu quero um homem que seja mais homem que eu. Porque se for pegar esses frouxos aí, eu dou na cara deles. Nossa! Você acredita? Eu falei assim, eu falei, como que você vai arrumar esse, cara? Me mostra. Não, porque esses homens tudo um frouxo. Vai pegar uma mala, não dá conta. Ai, minha unha. Eu falei assim, não, bem, sistema... Eu sou engenheira agrônoma, né, Gil? Eita! Nesse processo, eu passei pra agronomia, entendeu? Trocar pneu, pegar a estrada. Nossa, isso é fácil. Entende? Permitir que alguém auxiliasse. Um dos dias que eu também me emocionei muito. A gente tava noiva, né? Meu marido deu um sono, gente. Ele tá em processo, assim, ó. Oh, já tem um lugar guardado no céu. Já, tem lá. E aí, a gente tava noiva, eu fiz um trabalho na época da faculdade, pós-faculdade, numa aldeia indígena, lá nos Eriquibatsa. E eles são conhecidos por serem canoeiros. Então, eles fazem canoas maravilhosas com madeira. E nesse processo, eu comprei uma canoa e pedi que viesse de lá, para o que eu queria colocar no jardim de casa. E fomos com a caminhonete na cidade buscar a canoa, né? E aí eu fui, e ela é de madeira mole, para facilitar a questão de transporte. Aí meu marido foi na época, eu falei assim, vou colocar no carro. Eu falei assim, que ajuda? Ele, não, pode deixar, se você me ajudar, você vai me atrapalhar. E eu tinha problema na coluna, no entanto que melhorou bastante com o Pranic Healing, que eu tenho desidratação das vértebras, e aí houve um processo do reequilibrar das vértebras. Então, tinha dores insuportáveis, terrível. E aí ele pegou, colocou a canoa ali dentro, mas pensa na dor que me deu. Porque ele foi gentil, entende? Eu falei assim, mas eu queria ajudar. Ele falou assim, sim, eu entendo que você quer ajudar, mas às vezes você vai estar atrapalhando, então é melhor você ficar de lado. E ao mesmo tempo foi horrível e ao mesmo tempo foi muito, muito bom, porque eu também comecei a permitir que as pessoas fizessem por mim. Entende? Então é como se você precisa... Eu estava assistindo essa semana uma palestra onde estava falando justamente essa questão das mulheres que se fazem de homens, né? Que não deixam que os homens sejam homens. E ele escutando e dando pitaco, né? Mas eu não sou assim. Aí eu fui assim... Eu não tô assistindo, estudando isso para mexer com você. Eu tô trabalhando isso dentro de mim. Ou você acha que eu não vejo essas lâmpadas queimadas? Ou você acha que eu não sei trocar essas lâmpadas todas?
Você sabe por que eu não faço? Olhando bem nos olhos dele. Para você ter papel dentro da casa. Porque você tem papel. Porque você tem função. Porque você é importante aqui. Tanto quanto eu. Cada um no seu quadrado, você faz isso, o homem faz um, a mulher faz outro, se complementam. Se complementam. Não existe essa competição. No entanto, que queimou o chuveiro, passou uma semana lá. Nem falei nada, Gil. Então, e se fosse outros tempos, fica... Não, deixa ele sabe. Ele é adulto, entende? Tá vendo a lâmpada queimada? Ele é adulto, ele sabe. Então, por si só, ele foi lá, resolveu as coisas. Porque a gente tem aquele hábito, não, se eu não faço, ninguém faz. Eu preciso tomar a frente. Mas você não permite que a outra pessoa faça. Você não permite que a outra pessoa cresça. Você fica o tempo todo fazendo e aí fica louca, descabelada, porque não deu tempo de ir no salão, não deu tempo de se arrumar, não deu tempo de fazer nada. Porque você está fazendo. E aí olha para as pessoas e fala, coitadinho, né? Coitadinho, coitadinho, olha no dicionário o que significa coitadinho. Desgraçado, desprovido de sorte. Misericórdia. Energúmeno. Aí a mãe fala, coitadinho, não sabe fazer, deixa que a mãe faz pra você. Sim, engoliu seco agora, né, Gil? É o homem mimado, que na verdade quando vai namorar, vai casar, não busca uma mulher, né? Busca outra mãe que faça por ele. É claro. Então, quando você está com os seus pais no seu coração, os seus genitores, como você queira falar, no seu coração, a sua mãe do seu lado esquerdo e o seu pai do seu lado direito, e você entende que você está aqui por algum motivo, você segue. Tem a história, posso falar? Do João e do José. Os dois são gêmeos. Dá o seu copo que vai ficar melhor. O meu tá mais cheio, então o meu é o José, o seu é o João. E os dois com o mesmo pai e com a mesma mãe. E nesse processo, eles foram separados. Separados quando eles eram bebês. Só que o que acontece? Eles foram adotados por famílias diferentes. O José, simplesmente, foi de uma família mais humilde. E nessa família mais humilde, ele escolheu trabalhar, ele escolheu crescer, ele escolheu ser um grande empresário. E o João ficou chorando. O coitadinho. Coitadinho de mim. Um dia, os dois se encontraram no semáforo. E o José sabia do João. E ele chegou e falou assim, meu irmão, como você está? Eu falei assim, não tão bem quanto você, né? Mas estou aqui sobrevivendo. Então, eu fiquei sabendo que você foi adotado por uma família. Eu fui lá na casa que você foi adotado. E eu me espantei quando eu cheguei na casa. Tinha um carro na garagem. A casa que eu fui adotada, o carro que tinha era um carrinho de mão, a qual eu aprendi a trabalhar. Na casa que eu fui adotada, não tinha, era uma casa de madeira, não tinha mínimo do conforto a qual você teve. Mas você cresceu na vida, né? Sim, eu cresci, eu escolhi crescer. Mas nós somos filhos do mesmo pai e da mesma... Sim! É questão da epigenética. 20% é genética. 30% é o meio e 50% são as minhas escolhas. Eu decido o que eu quero. Eu decido o que eu quero. Então, eu tenho duas opções. Eu dou um basta, como... Só que primeiro eu preciso perceber o que está acontecendo. Eu preciso perceber que está doendo. Eu preciso perceber quais são os sintomas que o meu corpo está manifestando, quais são as dores psicossomáticas, quais são as dores emocionais, quais as dores físicas que já estão manifestando. A questão da fibromialgia, a questão da depressão, a questão da tristeza, a questão da apatia. Por que isso? Ninguém sabe de onde vem, para onde vai. A própria medicina ocidental fala que não tem cura, não tem causa, e a pessoa só aceita. E vai passando o tempo esperando o dia triste da morte, o triste fim. E sendo que você tem a oportunidade de fazer o diferente agora. Basta você
parar, basta você olhar, basta você falar assim, eu posso fazer assim, assim, assado. E muitas vezes você precisa de suporte. Porque eu precisei de muito suporte para chegar até aqui. Com certeza. Eu precisei de muito suporte para chegar aqui, até aqui. E hoje estou à frente nesse trabalho, justamente para trazer para as mulheres essa expectativa, para trazer para elas esse sonho. É possível. É possível. Cara, só de saber disso, acho que já é capaz de acender uma chama interna, sabe? Quem tá desacreditado na vida, tá sem fé, tá sem esperança. E aí, quando você mostra o teu antes, mostra o teu agora, e você mostra o caminho, a pessoa diz assim, caraca, é possível. Eu não preciso esperar a hora da morte. Não. Eu posso fazer alguma coisa. Então, essa história que você contou é muito interessante porque a forma, né, os nossos estímulos, eles são relevantes para o que a gente acredita hoje, para a forma como a gente quer receber o mundo e a forma como a gente serve ao mundo. Então, aquele João que foi muito mimado, que recebeu tudo, sem conquista, sem merecimento, pouco ele desenvolve de resiliência, de antifragilidade, de decisão e do poder de ação. Muita gente já sentou aí nessa cadeira e contou a história, e eu vejo que muitos meus amigos milionários passaram um perrengue lá atrás. E hoje ele tem essa resistência, essa força e a antifragilidade porque ele foi preparado. Então hoje eu tenho outra visão sobre passar alguma dificuldade ou enfrentar alguma barreira, que aquilo é uma preparação. Não necessariamente é para me derrubar, é para me destruir. A resiliência, né? O que não me destrói me fortalece. Só que não é a situação, é como eu enxergo a situação. Porque tem gente que pega uma situação difícil e se destrói. Ah, isso aqui eu não consigo, isso aqui não é pra mim. E se tá dando errado é porque não é pra eu ir por esse caminho. Já escutei muito essa crença da minha avó. E a minha avó, ela tem muito da canceriana, tem muito da mãe. Ah, eu quero todos os meus filhos aqui embaixo das minhas asas, eu quero todos os meus netos. Pra você ter uma ideia, o hobby da minha avó é dar casa de presente. Olha que delícia. É dar casa justamente pra... Ah, eu não quero que você passe dificuldade. Eu não quero que você tenha... Coitadinho, eu já tô profetizando que você é um incapaz, que não vai dar conta. Então eu vou ter que deixar uma herança pra você, seu tantã de mola. É. E aí, como é que ficam os filhos? Eles podem receber o presente, mas eles podem multiplicar. Eu estou lá no interior. Lá no interior, é uma coisa bonita de se ver. Você vê pessoas lá que trabalham, como a gente acabou de falar aqui, trabalham, não tem noção da profundidade do bolso. Não tem noção da profundidade do bolso. Não consomem nada, só estão ali guardando para os filhos. A minha família, nós somos lá de Cuiabá, então os cuiabanos, a maioria tem a questão do funcionário público, é uma vida mais modesta, mas tem um salário que todo ano você viaja, você sempre tem o carro ali, você tem ali, é uma vida organizada. E aí, o que eles dão, a minha avó era lavadeira. E ela passou por algumas dificuldades onde ela falou assim, eu não quero ninguém mandando em mim. Entende? E nesse processo, ela não se permitiu casar. E ela foi sozinha, ela falava pra minha mãe, assim, eu não tenho posses, eu não tenho dinheiro, a única coisa que eu tenho pra te deixar é estudo. Então minha mãe, pequena, saiu do interior, foi pra capital, fez faculdade, entrou no banco da Caixa Econômica, aí funcionária, aposentou pela Caixa Econômica. Então, e ela queria que eu fizesse o mesmo caminho. Não vai rolar, mãe. Aí a pessoa foi inventar de fazer agronomia, e aí eu tinha uma intenção de trabalhar na área e também fazer essa questão de concurso. E aí quando eu falei assim, não, mãe, eu quero ir pro mundo das terapias, eu quero ir para esse mundo. Ela falou assim, mas como assim? Como que você ganha dinheiro com isso? Como? Entende? Então, mas eles tratam, no entanto, que o normal é você preparar o filho para que o filho fique grande e quando os pais venham precisar, os filhos vão dar suporte para os pais.
E o povo lá do sul que tá lá na região, não, é o contrário. Eles precisam fazer para que os filhos não passem necessidade, para que os netos não passem necessidade. Então, hoje tá nessa proposta de hold, tá nessa proposta de organizar sucessores, justamente para tirar da cabeça desses pais que eles são energúmenos. Porque é isso que tá falando. Chocante. Fala assim, pai rico, filho pobre, neto miserável. Meu Deus do céu, como Não, assim? essa profecia eu não aceito, não. Não, entende? Que nem a questão da sua avó. Sim. Eu preciso deixar, vó, eu recebo, vó. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar inúmeras vezes. Eu vou multiplicar inúmeras vezes porque eu honro o meu nome, eu honro a vida, eu honro tudo que você está trazendo. E eu vou ajudar. E eu vou ajudar não porque é minha obrigação, porque vocês me fizeram para que eu fosse grande e pudesse ajudar. Não, eu vou ajudar porque eu quero. Porque é bom. Essa é a prática da meditação dos corações gêmeos, a meditação da bondade amorosa. É a oração de São Francisco de Assis, onde a doutora Barbara Fredrickson, de Harvard, ela fala justamente sobre a questão da meditação na bondade amorosa, que ela fala na gentileza amorosa. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Então, tudo que eu dou, volta. Essa é a lei do retorno. Então, se eu aceito, se eu entendo que eu sou filha de Deus, eu tenho paz, indiferente do que eles fizeram, mas eu tenho. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Até os 14 anos eu posso ser refém do meio, mas depois dos 14 anos eu tenho condições de fazer diferente, Gil. E aí eu vou aproveitar cada oportunidade e fazer a diferença. E fazer doações, e fazer multiplicações, porque é essa que é a dinâmica. Crescer e multiplicar-vos. Não é só os filhos não, viu? Não, mas essa questão, que esse evento que eu venho participar, Sim. do Arrasta para Cima, ele tem uma estrutura, que o Jonas Cas, junto com o Diego Virgílio, estão à frente desse trabalho. Ele é muito lindo. É muito lindo porque ele é baseado no tripé. Quando a gente fala de doação, a gente sempre fala doação em pessoas que estão à margem da sociedade, que estão em estado de vulnerabilidade. O que eles precisam? Pão e circo. Não é isso? Quantos dos seus amigos ricos, que você acabou de falar aqui agora, que passaram por vários desafios e precisavam de alguém com estrutura para dar suporte para eles? Eles precisam de pão e circo? Mas eles precisam de desenvolvimento espiritual. Eles precisam de desenvolvimento moral, eles precisam de suporte, de psicoterapia, eles precisam de acompanhamento, de profissionais que estejam preparados para atendê-lo. E essa dinâmica do Arrasta para Cima, ela tem essa frequência, onde tem a proposta do pão e circo, mas também tem a proposta de trazer conhecimento, trazer desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de marketing. Quantas pessoas, Gil, que você conhece, tem um baita de potencial e está escondido porque não se julga merecedor, porque acredita que a sua voz não é para ser ouvida? E quantos talentos, e isso também é bíblico, né? Que a sua vela, que o candelabro esteja sobre a mesa e não debaixo da mesa. Que o candelabro é que ele coloca a vela, então é para ficar sobre a mesa. E quantos de nós está escondendo os nossos dons, os nossos talentos, as nossas vocações, por achar que está inadequado, por achar que não é bom o suficiente, por achar que não tem merecimento, entende? Então, assim, esse evento, o ano passado eu estava na Arrasta para Cima, e aí, sim, foi algo muito forte. O recurso arrecadado foi utilizado para construir um refeitório lá para os refugiados do Malai.
Moalai, que está na África. E aí foram o refeitório para 350 pessoas. Esse ano é para arrecadar muito mais recursos. A meta nossa é 1 milhão. Então é para utilizar na ONG Fraternidade Sem Fronteira, que vai estar auxiliando lá na África, também vai estar auxiliando também aqui no Brasil com a instituição Baquiana, do maestro João Carlos, entende? Então, para trazer cultura, para trazer perspectiva de vida para pessoas que estão nessas condições de vulnerabilidade. E parte do recurso pode ser reembolsado através da declaração do imposto de renda, através da restituição do imposto de renda, porque a instituição Baquiana, ela entra com uma questão da cultura e infância. Então, nós temos a Lei de Rouanet que permite esse ressarcimento. Então, imagina! Incrível. Então, o evento vai ser presencial, vai ser também online, vai ser a transmissão online, 3 dias de imersão, 72 horas, gente. Nossa, é gente demais, hein? É muito conteúdo, é muita sabedoria. É Paulo Vieira, é Elaine Orives, é Jonas Caio. Meu Deus do céu! Muita gente grande. Muita gente com potencial. Então, assim, que tem grandes players e tem uns players que estão começando como eu. Já é gigante. Já é gigante, gratidão. Mas, assim, tá no começo no digital, estou no começo. Mas, enquanto terapeuta, eu já tenho uma boa caminhada e muitas transformações feitas, né? Nesse sentido, assim, aceito, né? O elogio. Aqui no Estúdio SalaCast a gente comprou uma briga grande. Aqui a gente tem uma missão que me parece interminável, que é levar mensagens. Então a gente é um canal de comunicação, um canal que permite que você esteja aí levando sua mensagem de cura para tantas outras 300, 400 mil pessoas que estão em casa e recebem essa mensagem e se conectam contigo. Então, eu tenho uma mensagem, só que mais que isso, eu consigo trazer muitas pessoas, como você falou. Tem tanta gente que é brilhante, que não abre a boca. E que hoje a gente tem o digital, que é um canal de escala, só que tem muita gente que está escondido. Tem muita gente que nem percebe o quanto que ela sabe consegue transformar a vida de outra pessoa. O quanto que ela consegue salvar uma empresa, salvar uma família, salvar um casamento, salvar um filho do mundo das drogas, salvar uma pessoa do suicídio, da depressão. E quase 50 pessoas já passaram aqui nessa sala nos últimos 30 dias. E eu digo a você, o negócio tá só começando. Em nome de Jesus, amém. Né? Tá só começando. Em nome de Jesus, tem tudo para dar certo. Porque, assim, é um ambiente muito sagrado, né? Muito. A proposta de vocês é sagrada, a ideia é sagrada. Hoje, os demais convidados que vocês tiverem aqui hoje, surpreendentes, o conteúdo e o quanto que acrescenta. Então, aqui ter esse canal realmente de fonte, né? Aí sim é uma fonte inesgotável para a gente se conectar com o divino, para a gente se conectar com o Criador e ver que são vários os caminhos que nos levam à transformação, né? Muitos. E eu te agradeço muito de estar aqui. Eu já experimentei transformações com você também. Tem a meditação dos Corações Gêmeos, ainda acontece toda terça. Toda terça. 9 no horário de São Paulo, 9 no horário de São Paulo, através da sala do Zoom. Então, no meu link da bio, do Instagram tem, que eu faço pelo Instituto Prenaterapia, que é um instituto onde eu faço parte com muita honra e glória, com a nossa Cristina, instrutora sênior, que é a Cristina Lunardi, que está no Rio de Janeiro. Então, organizamos essa meditação que tem segunda noite com a Rafaela Serrador, que está aqui também no Alphaville. A terça-feira de manhã às 9 comigo e quarta-feira de manhã, que é 9 horas da manhã, no link da prosperidade, a meditação dos Corações Gêmeos com foco da prosperidade com a Cristina Lunardi. A minha é com foco de auto-perdão. Ai, é tão gostoso. Perdoar o próximo, se liberar das algemas que te deixam presa nas relações. Porque só quando você se perdoa, quando você perdoa o próximo, você pode dar um próximo passo, né? E tá aberto ao público, então você que está assistindo, quiser participar, entre no meu link na bio, Loise Velasco, no Instagram, tem ali o link para você participar da meditação dos Corações Gêmeos,
que faz uma toda diferença aqui. Tá nessa ou naquela, cara? Tá nessa, então tá falando certo. Eu tô aqui olhando pra Gil, esqueci das câmeras aqui. Me falar que era pra mim ficar à vontade, eu tô aqui. Seja livre. Gente, é sério, essa meditação dos corações gêmeos, você fala, mas é só mais uma meditação, mas tem tanta meditação já no YouTube, eu boto lá meditação. Confia, eu sei o que eu tô falando, eu já senti o que ela faz por detrás da meditação com ela, mas eu já senti. Então eu tenho um testemunho de uma transformação que aconteceu no meu corpo, na situação que eu te falei, mas tem outras coisas que aconteceram. Me conta depois. É um papo de bastidor. Mas só digo uma coisa, experimenta. Se você já meditou, se você nunca conseguiu meditar, se você nem acredita em meditação, eu só digo uma coisa, experimenta. Faça, né? Faça o movimento e se permita experimentar o novo. As pessoas falam essa questão de meditação. Tem vários tipos de meditação. Essa meditação que nós realizamos é a meditação guiada, com foco na gentileza amorosa, na bondade amorosa, para expandir o chakra do cardíaco, para expandir o chakra da coroa. Mas a gente podia fazer uma mini meditação, né? Podemos agora? Por favor. Então tá bom. Eu já tô ligado que eu tenho pouco tempo. A meditação, tem várias maneiras. Uma que você pode fazer, lá na minha cidade tem muita das beatas, então as pessoas que são extremamente dedicadas. Então no budismo eles utilizam a questão dos mantras, dentro da igreja católica eles têm a questão dos terços. Então, só que não é você fazer assim, Pai Nosso que estás no céu, não. Se você fizer o Pai Nosso, literalmente, em estado de meditação, você tem respostas incríveis. Mas você precisa sentir cada palavra que você está falando. Você precisa sentir cada peça do seu corpo que está se movimentando. Porque quando você faz oração, é como se você estivesse falando com Deus. Mas quando você faz meditação, é a mensagem de Deus para você. É o retorno. É o retorno, que é o antacarana que a gente fala. Então, todos nós temos o cordão espiritual. E todos nós também temos a nossa resposta para que vem do Espírito Santo. Só que a nossa resposta depende de quanto está a sua comunhão com Deus. É a conexão, né? E essa conexão com o divino, ela acontece de várias maneiras. Então, existe uma mini meditação que ajuda muito, muito, muito. Você sair do estado de alerta, que te tira desse estado de confusão mental, que é o momento de você meditar no momento feliz. É uma prática de Pranic Healing também. Eu participei de um evento do Tony Robbins aqui no Brasil e ele fala justamente disso, porque nós temos o mestre Stephen Cole, que é de Pranic Healing, que faz meditação dos corações gêmeos. Você sabia? Não. O Tony Robbins, nos eventos dele, tem meditação dos corações gêmeos. Porque o mestre Stephen Cole auxiliou a esposa do Tony Robbins. Ela estava com uma doença muito séria e essa doença dela não conseguiam resolver, e dentro do protocolo era realizar a meditação dos corações gêmeos diariamente. Então o Tony viu os efeitos e falou: não, nos meus treinamentos eu quero. E foi nesses eventos que ele levou o mestre Stephen Cole e fizeram a meditação num grande campo de futebol nos Estados Unidos. Eu falei: gente, se ele pode, eu também quero. E eu fui o ano passado, eu já estou mudando de assunto, pro arrasta pra cima, né? Dentro do parque, do campo de futebol do Allianz Parque. Eu falei: meu Deus do céu. Assim, como que é forte essa energia. Então, dentro da meditação dos corações gêmeos, dentro dessa prática, tem um movimento de você sentir. Então, quando você lembra de um momento feliz e você reexperiencia este momento feliz, o seu cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe o que é presente, passado ou futuro. Ou seja, se você fecha os olhos agora e você sente um momento feliz, o que é um momento feliz? É quando você recebeu um abraço. É quando você recebeu aquele elogio sincero. É quando você ficou feliz pelo bom comportamento que você teve. Entende? Você reconheceu um processo de evolução. É quando você chegou num lugar e um animal que é agressivo com a maioria das pessoas e vem pedir carinho pra você.
Entende? É o seu campo que está expandindo e as crianças chegam próximo de você e não querem nada, só querem seu colo. Pensa! Então, fecha os olhos e sente este momento feliz. Reexperiencie este momento feliz com o seu coração. Sinta o seu coração expandindo. Diga palavras de amor e doçura para o seu coração. Fale para ele que agora ele pode expandir. Que neste exato momento é saudável e seguro sentir o amor. Que neste exato momento é saudável e seguro sentir a paz. Que neste exato momento você está em segurança. E o seu campo vibracional pode expandir. Respira, inspira e pode abrir os olhos. Viu a cara de paisagem? Muito bom. Então, isso é pequeno e rápido. Então, você tá com o menino tá demorando fazer tarefa, tá teimando. Aí se você ficar falando com ele, tá, faz, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então, você pensa um momento feliz, experiencia um momento feliz e você olha pra pessoa com cara de paisagem. Não é pra debochar, Gil, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é pra debochar, imagina. Tem que ser sincero. Não, mas na verdade não é pra você provocar o outro. É pra você mudar a sua maneira de ver a outra pessoa. Sim. Porque aí você reconhece ela que ela tá passando por uma dificuldade. Você percebe que aquela pessoa ela não tá fazendo pouco caso. E você vê que não adianta você ser reativa naquela situação. Você simplesmente precisa encarar que é como é. Porque as pessoas falam, tem que perdoar, tem que ter empatia. Como? Se lá dentro tá tudo borbulhando. Um monte de sentimento ruim. Um monte. Raiva. Então, eu preciso cortar, eu preciso me desconectar com a tempestade que tá dentro de mim. Então, esse exercício é um exercício para você desconectar com a tempestade que você tá vivendo. E é simples, ele é rápido. Então, conforme você vai fazendo ele repetidamente, você consegue a diferença. Então, para mim, eu já tive experiência com a meditação dos corações gêmeos, que ela fala, a pessoa pensa no momento feliz. Eu não tenho momento feliz, se ela tá passando por um momento de tristeza, dá catarse, você não tem noção, que eu já vi. Então, por isso que eu gosto de fazer esse exercício. De reexperienciar, de você sentir esse momento feliz. E é algo muito simples. Tem algumas pessoas que causam dor. Causam dor porque ela não consegue. Eu falo assim, como todo mundo sente um momento feliz e eu não? Então, eu que não valho, eu não tenho valor nenhum, não. Você está passando por um momento de dificuldade. Então, faz uma diferença. Então, são exercícios simples aos quais você pode fazer uma transformação na sua vida. E assim, não existe passe mágico, né? Existe constância, foco, dedicação e a transformação. E tem uma transformação maior aí que eu fiquei sabendo, né? Mês que vem vai sair o seu novo treinamento. Meu Deus do céu, o que ela já tá sabendo? Você tá vendo? Então, sim, dona Gil. Conta aí como é que vai ser Então, vai ser o programa Fortalecer do Ser. Então, esse programa Fortalecer do Ser é justamente para fortalecer esse ser humano que tem aí dentro. Indiferente de credo, cor, religião, odor que você está passando, vem comigo. Então, nós temos o programa, ele está dividido em 3 etapas. Então, as primeiras etapas, as 2 primeiras são com conteúdos altamente explicativos, que tem um programa interativo, onde você consegue identificar sonhos, consegue identificar perspectivas, você consegue identificar onde que estão suas dores, aonde que estão as suas frustrações. Você consegue fazer isso através de exercícios simples de meditação, mas precisa olhar e fazer pequenas anotações. No segundo momento, é identificar o quanto que você está vivendo uma vida de impostora, né? O que é a vida de impostora? Quantos de nós está com a síndrome do impostor? Eu não sou boa o suficiente. A Jennifer Lopez, para você ter uma ideia, que é uma latino-americana de maior sucesso em Hollywood, ela tem a síndrome de impostora. Imagina! E ela fala assim, eu só cheguei onde eu cheguei porque foi muita dedicação, muito trabalho. Outra pessoa, se fizesse o tanto que eu fiz, teria o mesmo resultado. Meu Deus! Não é assim. Então é como se todo o exercício que ela fez ela não fosse digna e merecedora, entende?
Então, quando a pessoa muda a chave, tem como chegar muito mais. Então, a síndrome de impostora, muitas pessoas estão vivendo. E elas estão vivendo uma vida medíocre. Porque elas estão se contendo com o mínimo, sendo que ela tem o universo. E aí, depois a gente entra em janeirão. Isso vai começar agora, final de novembro, que nós vamos abrir o carrinho para estar trabalhando esse programa. E em janeiro nós vamos para nossos encontros. E os nossos encontros. Aqui já vai ter acontecido umas 3 encontros até dezembro. E aí, depois de janeiro, nós vamos continuar os encontros, que é o curso Saia do Castigo. Porque aí sim a pessoa tá pronta para sair do castigo e florescer, transformar. Você não tá aqui de passagem. E a transformação não é no mundo, obrigatoriamente, é dentro da sua casa, é dentro do seu lar, são com as pessoas que você convive. É você acordar de manhã e falar assim, que bom que eu acordei. Que oportunidade que eu tenho de fazer diferente, entende? Então, não é você obrigatoriamente trocar de marido, não. Mas simplesmente você conseguir entender por que Deus te colocou ali. Não é você brigar com a tua mãe porque ela não é uma cabeça dura. Que bom que eu tenho uma mãe. Que bom que eu tenho a oportunidade de amá-la hoje. E que bom que a nossa relação pode ser melhor. Entende? Uau! É isso! É vibrar o amor, é viver o amor e sentir realmente o amor. Então, o amor são uma das emoções positivas que ela não é permanente, ela não é duradoura. Elas são momentos, é uma energia renovável, você tá vendo? Isso conforme o Amor 2.0 da Bárbara Fredericks. É uma energia renovável, que nós precisamos renovar. Ela é renovada nas nossas relações. Todo dia. Quando eu tenho confiança, quando eu tenho amor por você, quando eu tenho dedicação por você, quando eu sou leal a você. Então são pequenos gestos onde eu demonstro que Deus existe, onde eu percebo que Deus está me cuidando. Meu pai faleceu em fevereiro, agora, com Covid. E aí eu tava vindo pra palestra, até me emocionei. Eu falei assim, como que Deus cuida da gente, né? E aí ele tem uma conexão muito forte com o passarinho. E toda vez que eu passo num lugar, o passarinho me canta. Eu falei assim, é meu pai falando comigo, né? Eu falei assim, tá mandando bênçãos aí, pai? E aí, na hora que a gente chegou, eu parei no posto de gasolina. Eu falei assim, pra tomar um café. Eu falei assim, pra que você vai tomar café? Você tem hora pra chegar, você tem que ir no médico, aproveitar. Aí eu falei assim, não, você vai tomar café. Na hora que eu tomei o café, fui ao banheiro. E tava saindo um pai de uma amiga minha, que tava comigo ano passado. Tio, como que o senhor tá? Eu deixei o carro no meio do estacionamento do posto e fui abraçar. Você acredita que ele não tava com o cheiro do meu pai? Nossa. E ele, na minha infância, foi muito importante, o tio Ismael. Foi muito importante nesse sentido, assim, tipo assim, que foi uma figura masculina muito forte, então a gente tava sempre junto, querendo ou não, a gente adota os pais das nossas amigas, como os nossos pais também. E aí, nesse processo, eu peguei, abracei o Ismael, foi assim, e aquele cheiro, veio o cheiro do meu pai junto, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, eu falei assim, você tá vendo? Então, assim, Deus está nos pequenos momentos, nas pequenas coisas. Então, você não precisa estar presente, mas você fará de alguma maneira de estar presente na vida das pessoas. Então, que a sua vida, que o seu momento faça essa diferença na vida das pessoas. Que ao você sentir, experienciar esse momento feliz, você lembre de mim. Você lembre dessa oportunidade de você fazer diferente, entende? Você romper esse padrão de coitadinha, de desprovido. Você não é. Deus te fez perfeita. Deus te fez perfeito para você ter o seu mundo, ter o seu reinado, ter a sua transformação. Então, eu consegui, você também pode conseguir. Quantas mulheres podem conseguir, quantos homens também estão vivendo esse processo, também podem conseguir. Então, vamos para a vida, né? Ela é tão breve, né? E é o viver o carpe diem, né? Viver o carpe diem. Todo dia. Todo dia, mas sabendo que vai ter amanhã, né? Que as pessoas querem viver o carpe diem, oba, oba. E esquece que tem um amanhã. Tem que ter um lenço aqui, tá? Deixa a dica. Então, assim, vai ter um amanhã.
Então, o meu corpo é um templo sagrado, a minha vida é um templo sagrado. Do que eu tô fazendo? Então, eu viver assim, perdoar, honrar, respeitar, resolver as coisas e ir pra frente. Só pra ir pra frente. Só vamos, né? É isso aí. Você que se identificou aí com as histórias da Luísa, a história dos clientes da Luísa, das alunas aí que já passaram por tanta transformação, né? Muita dor, muita ferida, muito aperreio, muita angústia. E muita luz, né? Pra chegar Que hoje já é outra pessoa, já tem outro sentimento com ela, com o mundo, com o marido, com os filhos, com a casa. E graças a você, graças a Deus primeiramente, e você por ser ferramenta. E eu sou muito grata por tudo que você faz. E o que você também já fez por mim, já fez por muita gente próxima também que eu já acompanhei. Então, fica ligada nessa mulher que tem muito poder aqui, tem muita cura também pra você. Luísa, muito obrigada por estar aqui hoje, compartilhar tua sabedoria, tua experiência, tua energia de cura, que ela é tão grande. Ela é tão grande. Ela chega antes que você, mais longe do que onde você está. Aceito, recebo e multiplico. E esse poder que você tem de identificar pérolas, né? Nas ostras bem esquisitas, né? Que floresça cada vez mais. Deus abençoe. Trabalha aqui essa Sala Cash. Pessoal, segue a Sala Cash. Acompanhe esse trabalho. Vocês têm muito que acrescentar, aprender aqui, né? E acrescentar também para ser aqui, estar aqui junto com a turma. Gratidão, Gil. Gratidão a todos. Então, fica ligado que hoje ainda tem mais outra terapeuta aqui comigo. Daqui a pouco ela deve estar chegando aí. Quem que vai ser a... É a Daniele Ballester. Uau! Ela também é terapeuta quântica, faz um trabalho incrível com Theta Healing. Daqui a pouco vocês vão aprender mais ainda. Hoje o seu dia tá puxado, né, bem? E só terapeuta aqui, hein? Só boa. terapeuta. Hoje foi um dia, um portal incrível. É 11 do 11, né? É. Fica ligado, Luísa. A gente vai sentar aqui de novo, hein? Vamos sim, até mais. Fechou? Beijo pra você e acompanha. Já levantei, não podia levantar.